Olá, jovens! Vamos resolver a prova de conhecimentos gerais, as questões objetivas da Santa Casa 2020. A primeira questão é uma questão de zoologia. Ela está bem direta, dá características gerais desse animal e pergunta qual desses exemplos pode ser um animal que tem assimetria radial, sistema digestório incompleto e tentáculos. Quando ele traz para a gente tentáculos, a gente lembra de moluscos, lembra de quinidários, mas o sistema digestório incompleto, ele só está presente até os platelmintos, gente. Então, entre os exemplos, a gente teria um quinidário e é por isso que a resposta certa fica a hidra, letra D. A questão 42 fala sobre uma mãe gestante que tem hipertensão e que isso pode levar ao descolamento prematuro da placenta. E a questão quer uma consequência para o feto caso a placenta seja descolada. Gente, a placenta é a que permite troca de nutrientes, de gases entre mãe e feto. Então, essa questão está bem direta. Tá? O gás carbônico e as excretas serão acumuladas no feto, assim como os nutrientes, eles chegarão em menor quantidade na corrente sanguínea do feto, tá? E por essa razão a gente fica com a letra B. Na primeira fala sobre a proteção mecânica, e aí eu fiz uma anotação aqui para vocês não esquecerem, que quem gera proteção mecânica para a criança é o âmnion, é o líquido amniótico, que é o mesmo que permite esse movimento do feto no interior da placenta, tá bom? Questão 43 tem um gráfico que fala aqui da quantidade de oxigênio combinado à hemoglobina. Então, a gente tem a saturação da hemoglobina e a pressão do gás oxigênio na nossa corrente sanguínea. Ele dá 2 pontos do gráfico, no qual a gente observa que o X tem maior saturação de oxigênio na hemoglobina, ou seja, quer dizer que a nossa hemácia, a nossa célula acabou de receber o oxigênio, quer dizer que X mostra pra gente o sangue que acabou de sair do pulmão. Então, se a gente fosse analisar esse gráfico aqui ao contrário, vocês imaginem que aqui é o sangue saindo do pulmão, voltando para o coração e sendo distribuído para o corpo, até novamente ser enviado ao pulmão, tá? Nesse sentido, a questão pede pra gente, o ponto X e o Y poderia ser qual região ou qual órgão do sistema circulatório. E eu fiz um esqueminha para vocês relembrarem junto comigo rapidamente como acontece a circulação. Lembra que o nosso sangue vem do corpo sem oxigênio, então ele está paupérrimo em oxigênio, rico em gás carbônico, entra no átrio direito, passa pelo ventrículo direito, vai para o pulmão, recebe oxigênio, fica, portanto, oxigenado ou arterial, volta pelo átrio esquerdo, passa pelo ventrículo esquerdo e é direcionado ao corpo. Tudo que traz, o que vem para o coração, são veias. Então, vem do corpo pelas veias cavas, vem do pulmão pela veia pulmonar. Sai do coração pelas artérias, sai do coração e vai para o pulmão, artéria pulmonar, e sai do coração e vai para o corpo, artéria aorta. E aí, nesse sentido, era só você pensar. Se tá vindo do corpo, já distribuiu todo o oxigênio. Então, esse sangue que chegar aqui vai ter uma baixa saturação de oxigênio. Então, era só você ir olhando os exemplos que ele dava, sendo que o primeiro é para X, então ele quer que o primeiro exemplo tenha maior quantidade de oxigênio, maior saturação da hemoglobina, e o segundo exemplo tenha menor, mas também não tão distante de X. E aí a gente analisa as afirmativas aqui, a opção D dá certo. No ventrículo esquerdo, nós temos uma maior quantidade de oxigênio, temos hemoglobinas mais saturadas do que no fígado, por exemplo, que está lá embaixo no corpo e esse sangue já perdeu muito oxigênio ao longo desse caminho. Questão 44, uma questão de cadeia alimentar. Gente, cadeia alimentar é assim, sempre começa por um produtor, essa energia vai para o consumidor primário, vai para o consumidor secundário e assim continua. Nós temos uma ideia, né, de que aproximadamente 10% apenas dessa energia, ela é passada ao longo de cada nível trófico. Por quê? Todos os seres perdem energia na forma da respiração celular e também na forma de calor para o ambiente. Então,
Na letra A, ele fala pra gente que parte da energia não é perdida na transferência entre os consumidores. Tá errado. A gente sempre terá perda de energia ao longo da cadeia alimentar. A letra B tá certíssima, fala que os produtores transformam energia luminosa em energia química e consomem grande parte dela em seu metabolismo, sobrando menos energia para os consumidores primários. A letra C está errada, que fala sim que 70% da energia química sintetizada pelos produtores pode ser utilizada integralmente pelo próximo consumidor. Não, apenas 10% aproximadamente. A energia tem um fluxo cíclico. Não, a energia tem um fluxo unidirecional. A matéria tem um fluxo cíclico. E aqui fala que cerca de 10% da energia solar atinge os produtores, é utilizada na biomassa, então, e esta é totalmente consumida pelos consumidores. Não, a gente falou já que a taxa consumida pelos consumidores é aproximadamente cerca de 10%, mas o aproveitamento da energia solar depende da planta, do habitat, do clima, da região, mas é bem maior do que 10%, normalmente fica acima dos 85%, ok? Questão 45 está falando sobre o mito do colágeno, porque tomar colágeno não necessariamente indica que a gente vai utilizar essa proteína para dar firmeza à nossa pele. Gente, colágeno é uma proteína. Proteína é digerida pelo sistema digestivo em aminoácidos. E quando a gente digere e libera aminoácidos na corrente sanguínea, a gente utiliza esses aminoácidos no nosso metabolismo e muitas vezes para produzir diferentes proteínas. Então, não quer dizer que eu comi colágeno que os meus aminoácidos absorvidos produzirão necessariamente colágeno, entendeu? E é por essa razão que a resposta certa é a letra E. Fala assim que esse colágeno, essa gelatina, ela é digerida pelas enzimas gástricas intestinais e os aminoácidos obtidos nessa digestão serão matéria-prima para sintetizar outros tipos de proteína, não necessariamente as que dão firmeza à pele. E é por isso que a gente tem esse mito envolvendo o colágeno. Questão 46 traz dois organismos transgênicos, tá? E fala assim, uma bactéria ela recebe em seu cromossomo um gene humano que tem informação para a síntese de insulina. No exercício ele fala que essa bactéria ela sofre bipartição. Qual é a chance dos seus descendentes serem transgênicas? 100%, certo? Já um zigoto de uma cabra recebe um gene humano que tem informação para a síntese da proteína glucocerebrosidase. Esse zigoto ele se desenvolve e dá origem a uma cabra transgênica. Essa cabra transgênica, ele contextualiza aqui, cruza com um macho não transgênico. Então ele tem os seus cromossomos com um DNA puro, por assim dizer. Ora, se a cabra ela vai fazer meiose para formar óvulos e na divisão dos cromossomos a gente tem 50% passando de informação para cada óvulo durante a meiose, então o que depende esse filho aqui ser transgênico ou não é unicamente os óvulos da cabra transgênica, pois os espermatozoides do macho serão todos iguais, terão todos a mesma informação, pois ele não recebeu o gene transgênico. Então, sendo assim, os descendentes da bactéria serão 100% transgênicos e os descendentes dessa cabra com esse macho, 50% de chance de serem transgênicos. A questão 47 fala sobre feedback ou retroalimentação. Dá um esqueminha pra gente aqui e é para preencher lacunas. Se o exercício te der espaço, gente, preencha, apague, faça erros e acertativa, sabe? Tenta e retenta para você ver se faz sentido. Por exemplo, vamos pensar aqui, a hipófise produz a TSH. E o TSH, ele induz a glândula tireoidiana a produzir o hormônio T4, que é conhecido como tiroxina. Então, assim, quanto mais TSH, mais tiroxina. Quanto menos TSH, menos tiroxina. Por isso que eu já eliminei as duas últimas de caro. Agora, uma coisa a gente tem que pensar assim. Se o meu organismo, a minha corrente sanguínea já está com muita tiroxina, vocês acham que o feedback que a tiroxina vai fazer sobre a hipófise é para estimular isso aqui ou para inibir? Gente, se já está saturado de tiroxina, ela vai dar um feedback negativo. Ela vai falar assim, hipófise, segura a onda aí que a gente está de boa, pode produzir menos TSH, porque por enquanto a gente já tem muita tiroxina, tá? Então, por isso que a gente fica com a alternativa C, e quando você encaixa faz sentido. Olha só, a elevação da taxa de T4 resulta na redução da síntese de TSH.
Perfeito, resposta C. Questão 48, bem direta essa questão, porque a gente já teve muitos vestibulares perguntando e trazendo esse tema à tona, tá? Fala sobre as membranas interdigitais que a gente tem quando somos fetos ainda, né, em formação na barriga da mãe. E essas membranas, elas somem, assim como a cauda dos girinos, assim como a nossa cauda pós-anal, né, durante o desenvolvimento de todos os cordados. Isso é um exemplo clássico de apoptose. O que significa apoptose? É uma morte celular programada para renovação celular, para crescimento do corpo, tá? Então, nesse sentido, esse conceito ele tá bem ligado e bem direto a essa questão. Tinha que lembrar. Mas eu coloquei o que significa esses outros 3 termos para ajudar vocês. Plasmocitose é a mesma coisa que exocitose, ou seja, uma defecação celular. Quando a célula ela precisa eliminar para o meio externo, então ela faz uma exocitose, tá? A diapedese é a passagem de leucócitos do sangue para o tecido em uma resposta imunitária. E a necrose é quando a morte celular não é programada, tá? Seja por uma doença infecciosa, seja por alguma outra razão, mas aquelas células começam a morrer e normalmente você tem que amputar aquele órgão e remover todo esse tecido morto. Então, a necrose, ela é muito prejudicial para o organismo. A apoptose, ela é totalmente benéfica ao organismo. Questão 49 tá bonitinha, tem todos os verticilos florais da flor do cajueiro. E de acordo com a figura, letra A, pétala é um verticilo derivado do caule? Não, pétalas são folhas modificadas. Ovário se desenvolve no fruto carnoso. Em frutos verdadeiros estaria correto, mas ele está falando da flor do cajueiro. E o ovário se desenvolverá na castanha do caju. E o fruto verdadeiro, na verdade, ele é um pseudofruto, pois ele se desenvolverá a partir desse pedúnculo, tá? Então, essa é a historinha de formação do caju. Tem que lembrar e prestar atenção nas consignas, tá bom? Então, a letra B tá errada porque é o caju. Letra C, antera é responsável pela formação da osfera. Antera forma grãos de pólen. Carpelo contém a abertura por onde saem os grãos de pólen. Não, aqui estão a abertura onde caem os grãos de pólen, onde eles entram para a fecundação. E nesse caso do cajueiro, a letra E está certa, pois o pedúnculo se desenvolve no pseudofruto caju. Perfeito. A questão 50 é uma questão de genética que também fala de equilíbrio das populações, que foi proposto por Hyde e Weinberg, no qual eles defendem que populações em equilíbrio, elas podem ter as suas frequências genotípicas calculadas a partir desta fórmula, aonde P ao quadrado corresponde à frequência dos indivíduos que são homozigotos recessivos, ou seja, Azinho, Azinho. 2pq corresponde à frequência de indivíduos heterozigotos, ou seja, Azão, Azinho. E Q ao quadrado corresponde à frequência dos indivíduos homozigotos dominantes e representados então por Azão, Azão. A soma desses indivíduos em uma população em equilíbrio é 1. Não se esqueçam mais disso, tá? Pois o exercício fala pra gente que a frequência do alelo Azinho é 60%. Sendo assim, eu já sei que o Azinho é igual a 0,6 e o Azão é igual a 0,4. Por que eu vou usar esse equilíbrio de Hardy-Weinberg? Porque no heredograma, Maria, que apresenta o fenótipo recessivo, se casa com Fred, que apresenta fenótipo dominante. 2 anos depois, ela está grávida. Qual a probabilidade de Maria gerar nessa gestação uma criança com genótipo igual ao seu? Vejam que o exercício trouxe informações para a gente fenotípicas da população e com isso nós teremos que achar a probabilidade do Fred, do seu marido, de ser heterozigoto. Por que isso, prof? Por quê? Como que o Fred, com a Maria que é homozigota recessiva, podem ter filhos homozigotos recessivos, somente se ele for heterozigoto. Então, eu estou colocando uma condição aqui, mas eu não tenho os pais do Fred, o genótipo dos pais dele, para calcular a probabilidade do Fred ser heterozigoto. Então, com isso, eu vou utilizar o equilíbrio de Hardy-Weinberg, porque o exercício considerou essa população em equilíbrio. Sendo assim,
Eu já sei que Fred é azão alguma coisa, pois ele tem o seu fenótipo dominante, foi falado aqui em cima, tá? Dentro de azão alguma coisa, eu quero a probabilidade dele ser azão azinho. Então, eu vou calcular a frequência dele ser azão azinho de acordo com o equilíbrio de Heidi-Weberg, pode ser calculado pela fórmula 2 vezes P vezes Q, que é esse 2PQ, correspondente, então, aos indivíduos heterozigotos. Eu já tenho o valor de P, que é o valor de azinho, que é 0,6, eu já tenho o valor de Q, que é o valor de azão, que é 0,4. Quando eu jogo isso aqui na fórmula, eu coloco aqui, então, 2 vezes 0,6 vezes 0,4, 0,48. Tenho 48% de chance de Fred ser heterozigoto. Ok, primeira etapa do exercício. Agora, sendo o Fred heterozigoto, nós fazemos o quadro de Pinet com o genótipo de Maria para olhar a sua prole. E aí a gente chega aqui a um total de meio ou 50% de descendentes azão-azinho e meio ou 50% de indivíduos que serão azinho-azinho, homozigotos recessivos. No final, a gente vai multiplicar este valor com este, ou seja, a chance de Fred ser heterozigoto, com a chance deles terem filhos recessivos homozigotos. E aí a gente chega no resultado de 0,24 ou 24%, e é por isso que a resposta certa é a letra D. Beleza, pessoal? É isso, até mais, um beijo no coração!